Vamos ler a palavra de Deus? Se você tem uma Bíblia, você abre no Evangelho de São Lucas, no capítulo 7, do versículo 13, um verso muito conhecido que eu gosto muito de falar sobre ele. 7,13 do Evangelho de São Lucas. Diz assim, está ali. Vamos ler juntos? Tá? Mas vamos ler acompanhando aí essas pontuações até o ponto de exclamação que está ali no final. Vamos lá, vamos ler junto. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Amém? Podemos assentar. Ele falou de uma maneira muito forte, assim, muito incisiva, muito convincente. Digam comigo, não chores. Amém? Eu quero contar um pouquinho essa passagem da Bíblia para vocês. E eu quero perguntar antes, quem chorou hoje aqui? Levante a mão. Tem alguém que chorou? Algumas pessoas choraram. Né? Quem tem chorado demais até? Você acha que você está chorando muito? Levante a mão. Pois é. Eu quero falar com você sobre isso, né? Eu estava lendo alguma coisa sobre choro, sobre lágrima. Eu descobri, por exemplo, que nós temos as lágrimas que são chamadas lágrimas basais. É um tipo de lágrima que nós estamos produzindo ela constantemente. Ela serve para lubrificar nossos olhos, né? Para que eles não fiquem secos. Existe outro tipo de lágrima também, que eu até anotei aqui, que são as lágrimas reflexivas. São as lágrimas que a gente produz quando cai um cisco no olho da gente, quando a gente corta a cebola. Né? E tem as lágrimas que são as lágrimas emocionais. São aquelas lágrimas que a gente tem por conta de alegria ou de tristeza, né? Que você acaba produzindo e os olhos enchem. E eu li também uma coisa que me chamou muita atenção, que durante uma vida média de uma pessoa que vive 70 anos, durante toda a vida dela, de 70 anos, ela produz em torno de 60 litros de lágrimas durante esse tempo todo da vida. Para você ver como a gente chora muito, a gente não tem nem noção, né? Mas são 30 garrafas PET de lágrima que nós produzimos, eu creio que incluindo tudo, a basal, a emocional, a reflexiva. A gente acaba produzindo muito isso durante uma vida média de 70 anos, 60 litros. E você vê que é muita coisa, né? E eu quero falar com você um pouquinho sobre isso, principalmente com respeito àquelas lágrimas que não são de alegria, mas as lágrimas que são as que menos a gente gosta, a lágrima de tristeza. Às vezes a tristeza é por conta de uma série de coisas, por conta da nossa própria impotência diante de um determinado problema. Essas lágrimas que acontecem por conta de perdas que nos são muito caras. E lágrimas que às vezes nós enfrentamos por conta de não conseguirmos lidar com determinadas situações, e situações que às vezes geram muita tristeza no coração e na alma da gente, e que nos afetam, e que a gente começa a chorar às vezes compulsivamente, exatamente por esse sentimento real de impotência, de incapacidade, muitas vezes por não saber o que fazer. Às vezes ela se torna exatamente uma revelação da nossa fragilidade diante de determinadas questões, diante de determinadas situações. E Jesus sabe quando você está chorando por fragilidade, quando você está chorando por se sentir impotente, quando você está chorando por ter a necessidade de resolver algo, de dar uma saída ou uma solução para algo, e de repente não se perceber ou não se sentir capaz de poder resolver determinadas questões, que às vezes nos leva a essa carga emocional, esse desespero de angústia e de tristeza que nos faz chorar. A palavra de Deus nos fala que Jesus foi visitar uma cidade. Essa cidade se chamava Naim. Ele foi lá, uma cidade que talvez ele conhecia muito bem, porque Jesus foi criado em Nazaré.
E a cidade de Naim ficava mais ou menos aos 10 quilômetros de Nazaré. E nesse dia ele foi visitar a cidade. E as pessoas, naquela época, elas tinham muitas expectativas com respeito à visita de Jesus. Porque quando Jesus visitava uma determinada cidade, as pessoas sempre sabiam que algo de sobrenatural podia acontecer pela presença dele. E isso então gerava expectativa, até mesmo a quem estava sofrendo. As pessoas que sofriam ficavam na expectativa dessa visita, porque sabiam que nessa visita elas poderiam resolver muitas coisas referentes às suas necessidades e à sua própria vida. E às vezes Jesus ia numa cidade, ele tinha que operar, porque senão as pessoas ficavam cobrando e ficavam fazendo pressão para que ele operasse milagres. Pelo menos foi assim que aconteceu quando ele visitou a cidade que ele se criou, a cidade de Nazaré. Diz o Novo Testamento que quando ele chegou lá, todo mundo começou a exigir milagre, até a família dele. Os irmãos dele exigiam milagres. E questionava exatamente se ele era o Filho de Deus ou não. E ele foi muito pressionado, e a Bíblia diz que ele não operou nenhum milagre lá. Por que ele não operou milagre lá? Porque ele simplesmente foi confrontado pela incredulidade, pela dureza do coração das pessoas. E o milagre de Deus, ele tem muita facilidade de agir e de operar no meio onde há essa receptividade ocasionada pela fé, pela confiança, pelo fato de acreditar. Isso facilita muito uma ação de Deus. Bem que Deus não depende disso para operar. Ele é Deus, ele opera quando quer e age quando quer. Mas nós entendemos que a fé ajuda exatamente essa manifestação e esse poder sobrenatural de Deus que vem para poder mudar coisas e mudar situações. E diz a palavra que Jesus foi visitar a cidade de Naim. A cidade de Naim era uma cidade, até peguei umas fotos aí, ela ficava meio no alto de uma montanha, como se fosse num platô. Todo mundo que ia para essa cidade tinha que subir uma estradinha que dava acesso à cidade. Na época, essa estrada que dava acesso, você tinha que subir, e geralmente tinha somente um lugar de acesso à cidade que ficava numa região de muitas montanhas. E Jesus foi lá visitar a cidade. Só que aquilo tudo não foi fruto do acaso, Jesus não foi ali e por coincidência ele encontrou uma mulher sofrendo, não. Eram coisas feitas de caso pensado. Jesus esperava a hora de poder gerar determinados encontros que aliviavam pessoas dos seus sofrimentos. E ele resolveu ir numa hora que com certeza ele sabia que ia acontecer, o que ia acontecer. Ele, quando andava pela rua, ele sempre andava acompanhado de um número enorme de pessoas. Eram mais de 70 pessoas, se calcula. Porque tinha os 12 discípulos, tinham mais os codiscípulos, que eram os 70, e mais pessoas que acompanhavam Jesus. Eram pessoas gratas, que iam onde ele ia, para onde ele viajava, as pessoas iam juntas e gostavam de estar junto com ele e acompanhá-lo naquelas caravanas ali pela Palestina. Sempre tinha um grupo que tinha prazer de poder acompanhá-lo. Então ele tinha um grupo que andava com ele. E nesse dia, com certeza, quando ele foi visitar a cidade de Naim, ele estava com esse grupo. Um grupo de pessoas. E ele chegou, quando ele chegou, que ele vai subindo a estrada que dá acesso à cidade, está saindo da cidade um cortejo fúnebre, um enterro. Alguém vinha trazendo um rapaz morto, e vinha descendo aquela estrada, e de repente houve encontro dos dois grupos. O grupo que acompanhava o rapaz que havia morrido e o grupo que acompanhava Jesus. Um grupo destilava dor, morte, sofrimento, e o grupo que andava com Jesus destilava alegria, aquela esperança, aquela expectativa, e os grupos se encontraram. Quando os grupos se encontraram, era então o certo Jesus ficar para o lado da estrada, se afastar e dar
prioridade a descida do morto, bem como a gente costuma fazer também ainda hoje. O sujeito está fazendo a última viagem, nós temos que encostar para o lado e dar realmente a preferência, e isso fazia parte também da cultura e do costume de todo mundo parar e deixar que o cortejo fúnebre tivesse prioridade. Mas Jesus foi audacioso, em vez dele parar, ele não parou. O pessoal reprovou muito, o pessoal achou aquilo ali muito estranho. Houve algumas críticas com respeito àquilo, mas Jesus simplesmente pegou o grupo dele, se entrelaçou no meio da multidão, e no meio da multidão ele foi lá no meio, direto, lá com a mãe do rapaz, que era a que mais estava sofrendo com aquela situação. Ela era uma mulher viúva, tinha perdido seu marido, e agora ela havia perdido o filho. E quando uma pessoa de idade perdia o filho, ela perdia toda a possibilidade de uma sobrevivência digna, porque as pessoas praticamente acreditavam e apostavam na sua velhice serem amparadas exatamente pelos filhos que tinham aquela responsabilidade de cuidar dos pais. E quando isso se alterava, que um filho morria primeiro que o pai ou a mãe, se alterava totalmente a ordem das coisas. A pessoa que ficava totalmente vulnerável e ia ter que viver a sua vida na dependência de contribuição e de ajuda de pessoas, porque aqueles que deveriam então protegê-los e sustentá-los na velhice acabavam indo realmente fora da hora, alterando totalmente uma ordem e um processo. Bem assim como acontece hoje. Todos nós que somos pais, nós imaginamos sempre que nós vamos morrer primeiro que os nossos filhos. A gente se prepara para isso. Se prepara em deixá-los encaminhados na vida, porque a gente sempre tem essa consciência e esse entendimento que nós vamos primeiros. Mas às vezes a ordem se altera. Às vezes essa ordem se altera completamente. No caso dessa mãe, se alterou e ela já estava sozinha porque nem marido tinha mais. E isso então gerou uma dor tremenda associada com aquele sentimento de abandono. Quando a pessoa para e pensa, eu estou abandonada, estou totalmente sozinha, porque quem deveria me amparar está indo realmente numa ordem totalmente alterada. E isso, juntamente com o processo da perda, gerou um desespero e uma tristeza extrema no coração daquela mulher. Jesus sabia de tudo. Ele é Deus. E Ele sabe de tudo até com respeito a você. Sabe quando você chora escondido. Sabe quando você derrama as suas lágrimas e não quer que ninguém veja. Ele está vendo. Ele sabe o que é que está te causando essas dores e essas angústias que tem feito você chorar. Às vezes sozinho dentro do carro, às vezes trancado no banheiro. A sensação de impotência, aquela sensação de não poder resolver determinadas questões que fogem totalmente do teu controle e que dá aquela sensação de desespero. Quero dizer para você que tudo isso Jesus sabe. Como ele sabia da situação precária daquela mulher, e ele então, por saber, por ser Deus, ele criou aquele encontro. E ele chegou bem na hora. E quando ele chegou, a mulher estava em um desespero só, chorando muito. Ele passou no meio da multidão e Jesus era muito simpático, muito carinhoso. Por outras passagens que a gente encontra na Bíblia, a gente percebe essa forma carinhosa que ele tinha de tratar com as pessoas, atenciosa, afetuosa. Aí o que ele fez? Varou a multidão, foi direto lá com a mãe do rapaz. E chegou perto dela, disse aquelas palavras que vocês leram em voz alta. Vendo ao Senhor, ele olhou para a mãe e se compadeceu dela. Quando ele viu o enterro, que ele olhou, ele nem olhou para o morto. Por quê? O morto ele sabia que tinha solução para o problema. Para quem estava sentindo a dor da perda.
Quem estava mesmo sentindo a dor da perda e aquela separação que estava doída demais. Você que já perdeu alguém, sabe que é difícil. É lá dentro, parece que aperta tudo, você não sabe como lidar com aquilo, você acha que falhou, você se culpa, você acha que deveria estar mais perto, você acha que perdeu a oportunidade de muitas coisas. Imagine só essa sensação. Principalmente quando vai chegando o momento e a hora de sepultar a pessoa, talvez seja o momento mais difícil, e era o momento mais difícil que aquela mãe estava sentindo. Jesus foi lá, se aproximou dela e se compadeceu, sentiu a dor dela. Se compadecer é sentir a dor do outro. Ele chegou próximo dela de uma maneira bem carinhosa, ele falou bem forte, de uma maneira bem incisiva, dizendo: não chores, não chora. Como que dizendo assim, eu tenho a solução para você. Eu tenho como resolver tudo isso. Eu tenho como dar uma saída para você dentro dessa situação. As palavras pareciam sem sentido, porque só dizer não chores não é suficiente. Como não chorar dentro de uma situação daquela, como não chorar dentro de uma situação de perda tão significante que foi exatamente a perda de um filho. Mas ele foi lá e carinhosamente disse: não chores. O pessoal reprovou, o pessoal criticou o pessoal que vinha trazendo o morto. Esse camarada é mal educado, diz que não tem educação, ele não sabe que não pode parar o enterro, ele não sabe que não é de bom tom chegar e atrapalhar tudo, se meter no meio, para uma pessoa que ele nem conhece, e já segurar o caixão, segurar o esquife, porque, na verdade, ele segurou o esquife, né, para que a mulher não continuasse, para que as pessoas não continuassem a viagem. E depois que ele fez isso, ele se aproximou do rapaz e disse essas palavras: te levanta, pode levantar. E quando ele falou isso, as palavras dele sempre têm vida. E quando ele deu a ordem para que a morte saísse da vida daquele rapaz e concedesse para ele a vida, eu dei a fotozinha aí? Não tem nenhuma foto, não? Aí o que aconteceu? Aconteceu que, na mesma hora, o que estava morto ressuscitou. Quando ele ressuscitou, sentou na maca, talvez, o que é que está acontecendo aqui? Jesus pegou, entregou o rapaz para a mãe, e a situação que era de extrema tristeza tornou-se um ambiente de surpresa, de espanto e de muita alegria, e com certeza quem estava chorando ali, estava chorando por um motivo nobre, que é o motivo da alegria, de perceber que de repente um problemão foi resolvido com a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que o que eu estou pregando isso para você? Talvez para dizer para você exatamente isso, que os problemões da tua vida podem serem resolvidos com a ajuda de nosso Senhor Jesus Cristo. Para dizer para você que as dificuldades da tua vida extrema, ou seja lá, qual for o grau de dificuldade, pode ser resolvido com a presença e o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez essa palavra que nós estamos pregando hoje à tarde aqui sirva muito bem para você que está meio desesperançado. E quando você perde a esperança das coisas, você começa a se acomodar com as coisas mais doídas e mais sofridas para você, porque você acha que você tem que se acostumar e tem que se adaptar, principalmente quando você percebe que, na sua avaliação, que aquilo ali não tem jeito. Como a gente fica assim? Às vezes você olha, acho que o meu filho não tem jeito, acho que a minha filha não tem jeito. Aí você já começa, para poder sobreviver dentro de uma situação e de um contexto de dificuldade que você percebe que você perdeu a força ou que você não tem a solução, para tentar reconhecer, se adaptar
admitir e ficar ali tentando sobreviver, às vezes com coisas que machucam você, que dói lá dentro, que faz você chorar, mas você não vê uma saída. Talvez você já esteja exatamente tentando condicionar os seus sentimentos. Condicionar os seus sentimentos dentro de uma realidade que não te faz bem, que não te dá alegria, mas que de repente você também não tem a solução para poder dar uma saída a tudo isso que se passa. E você chega aqui na casa de Deus, nós pegamos uma passagem da Bíblia escrita há 2000 anos atrás, que ficou registrada na Bíblia propositalmente para poder atender a tua necessidade ou expectativa nesse momento da tua vida, para que você escutasse um dia, numa hora que pudesse te dar esperança. E você chega aqui e encontra um Deus que diz para você, na palavra dita a alguém, mas que quando você procura contextualizar para o dia de hoje, serve para você. Um Deus que vem e que está falando para você através de uma passagem de 2000 anos atrás. Não chores. Mas não é somente o não chores. É uma forma de também estimular você a acreditar no poder desse Jesus. A acreditar naquilo que Ele é capaz de fazer e acreditar, acima de tudo, que Ele tem nas mãos essa autoridade para dar soluções ou saídas às situações que têm te feito chorar. E quando você vai e usa dessa fé, usa dessa confiança e deposita a tua esperança e a tua expectativa em nosso Senhor Jesus Cristo, com certeza as respostas chegam. E que nesta noite essa resposta chegue para você. Que você saia daqui, talvez compreendendo que você não tem que se adaptar àquilo que te faz chorar de tristeza. Que você não tem que achar que tudo está perdido, porque de repente você se esforçou, mas você não está tendo uma solução sua para poder resolver aquela questão que tem te feito chorar. Talvez por conta de uma situação, por conta de um relacionamento que está fracassando a cada dia, por conta de uma convivência que está te machucando demais e te feito chorar demais, por conta da impotência diante de um problema de um filho ou de uma filha ou de qualquer situação que tem te machucado. Mas você vai sair daqui com essa esperança que existe um Deus, que existe um Jesus, que é o único Jesus, que pode de repente ter uma resposta para coisas que você não está tendo solução e nem tampouco uma resposta. Use da fé, da confiança em Deus, e não tenha nenhum constrangimento em chegar e dizer: Jesus Cristo, me ajuda, ajuda meu filho, ajuda minha filha, ajuda meu marido, me dá uma solução para essas coisas que tem me feito chorar. E você vai pedir, vai usar da fé e vai acreditar que a resposta que vem vai ser dele, porque ele tem resposta para todas as coisas. Amém? Que Deus abençoe você e ajude você nesta tarde. E que essa tarde seja uma tarde de bênção para a sua vida. Amém? Graças a Deus.